Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Hoje o tema que abordaremos vai ser noções de funções, tá bom? Depois faremos um vídeo mais aprofundado sobre isso, é só para dar aquele start, aquele comecinho do pensamento voltado a funções aqui no nosso canal matemático, tá bom? Antes de começar, já sabe, né? Já sabe. Vou pedir que dê aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada e, acima de tudo, que inscreva-se no nosso canal. Dá essa moral aí, ajuda a gente a desenvolver o nosso canal, botar mais conteúdo, se sentir mais estimulado para ajudar as pessoas nesse mundo da matemática. Beleza? Pessoal, então vamos nessa, porém, antes de tudo, já sabe também que eu vou pedir, né? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar o nosso vídeo de hoje, né, que aborda o tema noções de função, né? E para começar a entender o que é uma função, né, vamos tentar começar através da proposta de uma situação, um problema aqui, para que a gente consiga ir entendendo aos poucos aí, né, o conceito de função, tá? Então tá ali, como está escrito, né? Para começarmos a entender o conceito de função, imaginemos a seguinte situação. Um vendedor de roupas possui um salário mensal fixo de R$1.000 e, além disso, recebe uma comissão de R$20 por peça vendida durante o mês. Diante dessa situação, podemos representar a remuneração mensal total desse vendedor de acordo com o número de peças vendidas, segundo a tabela seguinte. Bom, então antes de vermos a tabela, né, a situação aqui é a seguinte, né? O cara é um vendedor, ele recebe uma parte fixa do salário dele, que é R$1.000, né? R$1.000, e ele ganha R$20 a mais no seu salário à medida que ele vai vendendo peças. Ele vendeu uma peça, ganha mais R$20. Vendeu mais uma peça, mais R$20. Logo, quanto mais peças ele vender, né, mais ele vai ganhar, maior será a remuneração mensal total dele. Vamos ver agora, na tabela, como é que fica a situação da remuneração dele à medida que ele vai vendendo mais peças. Olha. Então, na nossa tabelinha aqui, o que nós temos, né? Aqui em cima nós temos o número de peças vendidas no mês, né? E aqui qual é a remuneração dele por conta, né, desse desempenho, digamos assim. Bom, se ele não vender nenhuma peça no mês, né, ele vai receber simplesmente R$1.000, certo? Porque ele não vendeu nada, não vai ganhar nada mais que o salário fixo dele de R$1.000. Se ele vender uma peça, ele vai receber R$1.000 mais R$20 por causa daquela peça. Cada peça que ele vende, ele ganha R$20, então vai ser R$1.000 mais 20, que é R$1.020. Se ele vender duas peças, vai ganhar R$1.040, né? Porque cada peça foi 20, logo ele acumulou mais 40, somou com R$1.000, R$1.040. E assim vai indo, né? Se ele vender 3 peças, R$1.060, 4 peças, R$1.080, 5 peças, R$1.100. Então é fácil perceber, né, que à medida que ele vai vendendo mais peças, a remuneração dele, a remuneração total, né, dele no final do mês vai ser maior, né? E a gente vê que essa remuneração, ela depende do número de peças, né, que ele vende. Então, ó, bem explicadinho aí, né? Podemos perceber que a remuneração total do vendedor depende do número de peças vendidas no mês pelo mesmo. Ou seja, podemos dizer que essa remuneração total tem seu valor final definido em função, né, do número de peças vendidas no mês. Legal, ou seja, o valor da remuneração depende dessa quantidade de peças vendidas no mês. Mas vamos representar isso agora de uma forma um pouco diferente, olha. Chamando-se a remuneração final de Y e o número de peças vendidas no mês de X, podemos relacionar Y e X da seguinte maneira. Então, olha aí, ó. Y vai ser igual a 20x mais 1.000, né? X é o número de peças que ele vende. E Y é a remuneração mensal total dele. Vai ser a parte fixa mais a quantidade de peças vezes 20. Afinal, ele ganha R$20 por peça vendida, né?
Vamos ver se isso daí realmente funciona, né? Se essa expressão aqui realmente relaciona corretamente o x e o y. Observemos a veracidade da função, ó, y igual a 20x mais 1000, onde y representa a remuneração total do vendedor e x o número de peças vendidas no mês. Bom, se nenhuma peça for vendida, ou seja, x igual a 0, né, a remuneração total dele vai ser y igual a 20 vezes 0 mais 1000, que é igual a 0 mais 1000, que é igual a 1000. Exatamente como mostrou lá na tabela, né? Se ele não vender nenhuma peça, né, então a remuneração dele vai ser R$1.000 e só. Certo? Se uma peça for vendida, ou seja, se x igual a 1, somente uma peça, né, for vendida, a remuneração total y será y igual a 20 vezes 1 mais 1000, que é igual a 20 mais 1000, que é igual a 1020. Repare que eu estou apenas substituindo, né, os valores de x, né, na expressão, baixar o valor numérico aqui, né, e ver quanto que totaliza o meu y. Botei nessa primeira linha, né, x igual a 0. Eu coloquei o 0 aqui no x, né, 20 vezes 0, 0, mais 1000 é 1000. E aqui, x igual a 1, eu coloquei o 1 aqui no x. Então, ficou 20 vezes 1, 20, mais 1000, 1020. Tá? Exatamente como mostrava lá a tabela. Novamente, se duas peças forem vendidas, né? Então, o Szinho aqui. Ou seja, se x igual a 2, né, a remuneração total y será y igual a 20 vezes 2 agora, né, porque x é 2, ó. 20 vezes 2 mais 1000, que é igual a 40, mais 1000, que é igual a 1040, que também está igual lá na tabelinha. E assim por diante. Então, a minha expressão aqui, y igual a 20x mais 20, né, ela está correta. Ela realmente relaciona a remuneração total y com o número de peças vendidas x. Certo? Então, está ali, ó, bem descrito aqui. Observa-se que os valores encontrados para a remuneração total são idênticos aos valores da tabela inicial, mostrando a validade da relação estabelecida entre y e x. E observa-se também que a cada valor de x corresponde um único valor de y. Diante disso, podemos dizer que, quando há correspondência entre duas grandezas x e y, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y, dizemos que y é função de x. Ok? Então, aqui nós já estamos mostrando o conceito de função, né, para a gente poder trabalhar isso mais adiante nas aplicações que nós vamos fazer. Existe uma outra forma de representar a função, tá? Uma outra notação de função, tá? Que é a notação fx. Que notação fx é essa? É uma forma de escrever que uma grandeza, a qual chamamos fx, é função de outra, que chamamos de x. Mas como assim? O que isso quer dizer? Ora, é uma forma diferente de se representar a mesma coisa. Vamos fazer assim, vamos ver no nosso exemplo aqui, ó. No caso do nosso exemplo do vendedor. Ao invés de escrever a função como y igual a 20x mais 1000, reescrevemos da seguinte forma, ó, usando a notação fx. Ó. Fx igual a 20x mais 1000. Ou seja, simplesmente substituímos o y por fx, né? Na prática, ó, o fx é a mesma coisa que o y, tá? Mas por que a gente faz isso, né? Por que usar essa notação? É que nessa notação, ao desejarmos calcular, por exemplo, f3, já fica definido que queremos calcular o valor de f de x quando x igual a 3. Ou seja, f de 3 já me indica, né, que eu tenho que substituir o x pelo 3. Então, nesse exemplo aqui, especificamente nesse exemplo que tem f3, né, f3 vai ser igual a 20 vezes 3 mais 1000, né, que vai ser igual a 60 mais 1000, que é 1060. Então, ó,
quando eu coloco aqui f e um númerozinho aqui dentro, eu já sei que no lugar do x aqui, eu tenho que substituir esse númerozinho que está aqui. Ok? Então, uma forma de você representar a mesma coisa, né? Só que de uma forma diferente. Em alguns casos, é mais interessante, mais dinâmico. Tá bom? Vamos às aplicações para a gente entender isso um pouco melhor. Né? O meu exemplo 1 aqui, ó. Dada a função fx, olha o fx aqui, né? É igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Determine f2. Ora, se o f2 é o que eu quero calcular, eu já sei que ele quer que eu coloque o 2 no lugar do x aqui, né? Então, como é que vai ficar? Ó, sempre com parênteses, tá? É muito bom para evitar erros, né? O uso dos parênteses. Então, f2 vai ser igual a 2 ao quadrado, porque no lugar do x aqui eu botei o 2, né? Ao quadrado, menos 5 vezes x, ou seja, menos 5 vezes 2 mais 6. Bom, aqui em diante é só continuar os cálculos, né? f de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6. Então, f2 igual a 0, né? 4 menos 10 menos 6, mais 6, 0. Ou seja, f2 igual a 0. Tá aqui, acabou, fechou, facinho. Ok? Letra B aí, ó, f0. Significa o quê? Que eu tenho que colocar o 0 no lugar do x. Então, façamos isso, né? f0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Tá? Então, 0 ao quadrado, 0. Menos 5 vezes 0 é 0. Mais 6 é 6. Né? Não tem muito o que fazer. Perfeito? Letra C, ó. f de menos 1 mais f0. Bom, f0 eu já tenho, né? Está calculado aqui no B. Ó. f0 é 6. Então, não preciso calcular f0 novamente. Vamos calcular aqui f menos 1, que esse eu não tenho, né? Ou seja, substituir o menos 1 no lugar do x. Então, vamos lá. Ó. f menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, né? X ao quadrado, menos 5 vezes x, ou seja, menos 5 vezes menos 1 e mais 6. Né? Continuando, ó, menos 1 elevado a 2 é mais 1, cuidado aqui com a regra de sinais, né? Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5 e o mais 6 aqui no final. Bom, 1 mais 5 mais 6, né? f de menos 1 igual a 12. Bom, já tenho f de menos 1, né? Que é 12, e tenho f de 0, que é 6. Então, f de menos 1 mais f de 0 vai ser igual a 12 mais 6. Então, f de menos 1 mais f de 0 é igual a 18. Fechou, acabou, tranquilo. Né? A aplicação direta ali da notação fx para calcular alguns valores numéricos da função. Ok? Exemplo 2, um exemplo mais animado. Um taxista trabalha da seguinte forma. Ao receber um passageiro, é cobrado um valor fixo de R$10 pela solicitação e entrada no táxi, chamada bandeirada, e mais R$2 por quilômetro km, né, percorrido. Determine a expressão que relaciona o preço final cobrado pelo taxista, né, que chamamos fx, em função da quantidade de quilômetros percorridos que chamamos de x. Tá? Então está aqui definido quem é fx e quem é x. Né? Letra B. O valor da corrida para uma corrida de 15 km, né? Ou seja, quando x é 15 km. E letra C. Se o preço de uma corrida é de R$24, quantos quilômetros foram percorridos? Então vamos lá, fazer primeiro a letra A. Né? A letra A é o seguinte, ó, a expressão que relaciona o preço final cobrado pelo taxista em função da quantidade de quilômetros percorridos vai ser ó, o preço, que é fx, está definido lá na letra A, é igual à parte fixa cobrada, que é R$10, né? Mais R$2 vezes a quantidade de quilômetros percorridos, onde os quilômetros percorridos são x. Então, a expressão, né, que relaciona o preço e a quantidade de quilômetros percorridos é essa. Ó. fx igual a 10 mais 2x. Perfeito?
Muito bem. Letra B. O valor da corrida para uma corrida de 15 km. É como se perguntasse quanto vale fx quando x igual a 15, né? É só substituir o 15 no lugar do x. Então, façamos isso. Ó. F de 15, né? Vai ser igual a 10 mais 2 vezes 15, ou seja, 10 mais 30, né? Que é igual a R$40, né? Então, o valor da corrida nessa situação de uma corrida de 15 km vai ser R$40. Letra C. Atenção à letra C, interpretação de texto. Ó. Se o preço da corrida é R$24, quantos quilômetros foram percorridos? Então, veja bem, R$24 não é a quantidade de quilômetros percorridos. Então, eu não posso colocar isso daqui no lugar do x, né? Porque isso aqui não é x. Isso daqui é o valor da corrida, ou seja, isso aqui é fx. Então, esse 24 tem que ser substituído no fx, né? Para eu saber quantos quilômetros foram percorridos, ou seja, para eu saber o valor de x. Então, vamos escrever isso. Ó. C. Né? Fx vale 24. Ó. O valor da corrida é 24. Coloquei aqui. Vai ser igual a 10 mais 2x, onde x é a quantidade de quilômetros percorridos, que eu não sei. Então, nessa letra C, né, eu não quero descobrir fx, eu quero descobrir x. É só resolver essa equaçãozinha aqui normalmente, né, mudando de lado, trocando o sinal, aquela história toda que já conhecemos. Então, ó, passo 10 para lá, né, 24 menos 10 igual a 2x, né, 14 igual a 2x, x igual a 14 dividido por 2, x igual a 7. Então, atenção aí na hora da leitura, né, para a gente saber exatamente qual grandeza vai entrar, né, na sua posição correta lá na expressão. Tá bom? Gente, final de vídeo, aquele joinha, aquela lista para treinar, né? Encerrando aqui mais uma vez, e na hora de encerrar, aquele velho pedido, né? Curta lá, compartilha lá, comenta lá. E inscreva-se no nosso canal, tá bom? Isso aí já dá bastante moral pra gente, para continuarmos aqui com nossa criação de conteúdos para os amantes da matemática. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.